Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus. Amém? Desde já, comigo também, a paz do Senhor, aqueles que estão nos acompanhando pela live, você que está cultuando conosco, você que vai assistir este culto depois, seja bem-vindo. Queridos, abra comigo novamente a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. Continuamos falando aqui sobre Abraão e como a nossa família pode abençoar toda a terra, como podemos fazer isso. Amém. Venha carregar essa palavra nesse momento. Amém. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. A minha palavra do Senhor vai dizer assim. O título da minha Bíblia está assim, o chamado de Abraão. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai do teu país e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui. E nós pedimos, Senhor, de uma forma muito especial, fala conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor, mas que a tua palavra venha ser mesmo transformadora, venha ser uma palavra que nos liberta, que nos cura, que transforma o nosso caráter, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, nós repreendemos todo e qualquer mal, Senhor, contra a tua palavra, que quer nos distrair, todo espírito de perturbação, Senhor, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Nós repreendemos de dentro e fora dessa igreja, nesta rua, em nome de Jesus. E declaramos que nós somos livres para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvamos o Senhor com suas palmas, com seus lábios. Amém. Glória a Deus. Queridos, continuamos falando sobre Abraão, e essa palavra vai terminar no dia que o Senhor quiser que ela termine. Graças a Deus, quando a gente está em casa, é ótimo, porque a gente pode pregar super tranquilo. Gente, nós já estávamos falando sobre Abraão, sobre famílias que abençoam uma terra, e essa palavra profética que o Senhor ele deixou sobre Abraão e sobre a sua parentela, sobre as suas gerações, que o Senhor ele estava abençoando todas as gerações aqui de Abraão, continua de pé até hoje. Então, esse momento vai calhar. Não queira, não se desespere, não deixe o medo de vencer. Ai, meu Deus, mas quem vai ser amanhã, Israel querido? Que a palavra do Senhor é profética. E já passou para aquele povo até hoje, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só que essa palavra também está sobre a nossa vida, porque Israel também representa para os cristãos a igreja. Então, não entra nessa questão hoje, mas nós já falamos sobre priorizar a nossa casa, priorizar a nossa família, cuidar de quem está perto de nós. Às vezes nós queremos abençoar e queremos ir para a parte de abençoar todas as famílias da terra, só que a gente tem que abençoar a nossa casa primeiro. Nós já falamos de sair do comodismo. Essa parte foi bem interessante, porque às vezes nós queremos conquistar algo novo no Senhor. Nós temos aprendido, até ontem mesmo no culto de quarta-feira, nós estamos aprendendo a como ter uma colheita próspera. Mas tem gente que tem medo até de plantar, quanto mais é colher. Então a gente não pode ter medo, a gente tem que sair do comodismo. Nós falamos bastante sobre se desprender de Ló também na última palavra. Nós temos que nos desprender de Ló. Nós falamos que é muito bom estar com Ló, porque Abraão, verdadeiramente, ele amava Ló. Ele amava tanto que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele foi falar com Abraão. Por quê? Porque Abraão amava Ló. E nós, muitas das vezes, nós já falamos sobre isso, que nós temos Lós na nossa vida. Ló, muito provavelmente, era filho do irmão de Abraão que havia morrido, ele era seu sobrinho. Então, Ló era filho de alguém, de algo que estava morto. E às vezes nós nos apegamos aos frutos daquilo que já morreu. Nós, muitas das vezes, nos apegamos a frutos daquilo que já passou. Às vezes nós nos apegamos a frutos que nós tivemos, que nós conquistamos na semana
outra semana profética do ano que vem. Então, não se apegue a frutos daquilo que já morreu. O que tinha que dar, querido, já deu. A irmã Abraão já tinha nascido, crescido, teve filho. E aprova o Senhor levar. Só que às vezes nós temos uma dificuldade de nos desapegarmos. Diga para o irmão que está do seu lado, desapega. Guarda a propaganda daquela propaganda, desapega, OLX. Aqui, ó, desapega para você viver o propósito. Enquanto você não desapegar, querido, você não vai passar para a próxima fase. Então, e nós fizemos um paralelo bem interessante, por quê? Porque logo que a gente gosta, Deus manda a gente desapegar. Mas penina que a gente não gosta, o Senhor, vou te falar, eu não tiro da sua vida. Aquela pessoa, misericórdia nenhuma, não vai mais. Por quê? Porque penina muitas das vezes nos incomodando, nos faz crescer. Porque se penina não incomodasse tanto Ana não jamais teria saído do comodismo dela e não teria ido para o templo fazer uma promessa do Senhor. Não teria ido para o templo adorar a Deus porque é ela que estava em falta. Então, às vezes, aquilo que te incomoda, aquela pessoa que te incomoda, o Senhor está permitindo que esteja na sua vida para que você venha crescer. Aquilo que você fala, meu Deus, como é que eu vou crescer com uma situação dessa? Pois é. Por quê? Porque se não te incomodar, você não vai sair. Se não te incomodar, começar a te apertar, você não vai andar. Mas na verdade, muitas das vezes é a penina que faz a gente sair da preguiça e botar o joelho no chão. Muitas das vezes é a penina que faz a gente sair da preguiça e ter uma rotina. Muitas das vezes é a penina que vai nos irritar tanto que a gente só vai ver o caminho da adoração. Se não fosse penina na vida de Ana, ela não teria Samuel. Então você está falando, pastor, que penina estava certa? Não, ela estava irritando ela, mas com permissão do Senhor. Por quê? Porque até aquele momento, Ana estava pegada numa ideia de que ela tinha que ter filhos com Terá, mas o problema estava nela e ela não foi quem poderia resolver o problema dela. Então, às vezes, o Senhor nos permite passar por situações para que nós venhamos buscar a solução nele. Então, se desapegue de novo. E se Deus está permitindo que você conviva com uma penina, aprenda. Nós já falamos sobre isso, que quem muda é a Ana, não é penina. Por isso que Deus permite que penina esteja na nossa vida, para que nós venhamos mudar. A Bíblia não conta. Então, não sei se penina lá na frente mudou, mas uma coisa nós sabemos, que Ana mudou. Ana, que era acomodada, que chorava, que esperneava, que esbravejava, de repente se tornou uma mulher de oração. De repente, foi uma mulher que foi no templo adorar a Deus, foi uma mulher perseverante, foi uma mulher que orou, foi uma mulher que fez votos a Deus, e aquilo que foi gerado, muitas das vezes, um incômodo, foi profético para a geração de Ana. Foi profético para a geração de Samuel. Então, às vezes, o Senhor nos permite passar por situações, estar com pessoas que vão nos irritar, porque penina nos faz gerar frutos. Logo que nós estamos apegados, querido, representa o passado. Mas se você não convive pedaços daquela pessoa, você não muda. Então, se você está querendo entender, Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? É a música da Ludinho da Fêmea que é muito boa. Estou te ensinando a sonhar. Pois é, querido, se Deus não ensinar, não sai do lugar que ele não sai. Outro ponto muito importante, que Deus continuou falando comigo sobre esse não ter medo de sair, sobre desapegar, é que o Senhor prometeu para Abraão que ele seria pai de multidões. Nós romantizamos muito isso, mas isso significava que Abraão teria que construir como é que eu posso dizer, uma base para multidões. Então, às vezes, Deus faz promessas na nossa vida e que a gente fica muito empolgado. Glória a Deus, Deus falou que a gente vai ter uma igreja e a visão é grande, mas as coisas têm que ser grandes também. A mudança na vida de Abraão teve que ser grande. Se ele tinha que ser um pai de multidões, então ele teria que ter uma responsabilidade por multidões. Então, às vezes, a gente fica pensando, amém, glória a Deus, e é ótimo receber promessa de Deus, como é bom. Mas às vezes quando eu recebo, eu fico com medo. Eu falo, meu Deus, e a responsabilidade que vai ter que vir? Então, às vezes, nós nos apegamos e, meu Deus, minha família vai abençoar a terra. Deus falou que vai usar meu filho, que vai usar meu marido, que vai usar minha família. Pois é, então isso vai exigir de você muito esforço, muita renúncia, muita oração e muita obediência. Amém. E principalmente, nós falamos sobre isso na última vez,
muito desapego, muito abrir mão. A vida de Abraão foi abrir mão. Primeiro ele abriu mão da terra e da parentela dele, depois ele abriu mão de Ló, depois ele abriu mão de Ismael, e depois ele abriu mão até de Isaac, porque Deus estava ensinando a Abraão a depender somente dele. Então, às vezes, você está passando nessa fase da sua vida, você está nessa fase que Abraão estava passando de desapegar. E vou te falar, você vai desapegar hoje, amanhã, quando você conquistar, você vai ter que desapegar de outra coisa. E quando você crescer, você vai ter que desapegar de outra coisa. Então, às vezes, querido, você desapega de pessoas que estão no seu meio, às vezes você desapega dos seus frutos, às vezes você se desapega de uma estrutura. Abraão começou desapegando da estrutura dele, depois Abraão desapegou da segurança dele, que era ter Ló, um parente perto ali, depois ele desapegou de Ismael, que foi o primeiro filho dele, o primeiro fruto dele, a primícia dele, nós podemos dizer que foi Ismael, e depois ele desapegou até daquilo que ele esperou tanto, que foi a promessa. Então você tem que aprender, querido, a desapegar. O nosso problema é que a gente chora e que a gente esperneia e que a gente não tem que desapegar, mas querido, você vai ter que desapegar para você sair desse lugar. Se você quer chegar na terra prometida, você precisa desapegar. Abraão, com a sua história, nos ensina. Por isso que ele foi pai da fé, querido. Por que você acha que ele foi pai da fé? Porque ele não podia se apegar em nada. E a gente fala, ai, não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Se você for obediente, você morre não. Mas se você for desobediente, Moisés está aí para nos ensinar. E a gente canta, a fé de Abraão. Canta. Continua cantando, para dizer que eu não tenho que parar de cantar não. Mas isso significa que você vai ter que aprender a desapegar. Você vai ter que aprender a desapegar de você. Você vai ter, querido, que aprender a desapegar do seu mundo, de ficar tranquilo. Muitas das vezes você tem que, quando você prega, você tem que desapegar de assistir uma televisão. Você desapega de estar um tempo ali com a sua família, porque fazer um esboço não é fácil. Quando você tem ali uma apresentação, você desapega de outra coisa que você poderia fazer para dar um ensaio. Mas é isso que vai te ensinar a chegar na terra da promessa. O problema dos cristãos de hoje é que eles querem pegar tudo. Eles têm a visão de um Deus que vai dar tudo para eles, que não vai ter que desapegar de nada. Sendo que não de Gênesis e Apocalipse é que nós devemos nos apegar somente a Deus. Se apegue somente a Deus. E foi assim que Abraão, ele começou a crescer, as coisas começaram a andar na vida de Abraão, no primeiro desapego. Quando ele desapegou de logo, não vou dizer nem da terra prometida não, porque quem não quer sair da terra e da parentela, quem não quer você receber? Não, olha, vai Abraão, vai. Só que foi muito bom, só que no primeiro desapego já começou a mexer na estrutura dele, porque ela representava uma segurança, representava naquilo que, tipo assim, né, estou indo só com a minha esposa, mas eu estou com meu sobrinho aqui, que é sempre inocente, se acontecer qualquer coisa. Pois é. Mas, querido, quando Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela de uma terra que eu te mostrarei, essa é a responsabilidade. Que às vezes ele vai mostrar para você e você vai ter que ser filho. Às vezes aquela pessoa que você queria que estivesse com você não vai estar. Aquela pessoa que você queria que estivesse dividindo a cara com você, não vai estar. Aquela pessoa que você confiava, aquela pessoa que muitas vezes você poderia desabafar e pedir oração, não vai estar. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que nós somos Isaac. Tem momentos na nossa vida que a gente chega numa estrutura que já está pronta. Isaac, ele já falou que foi para uma estrutura toda pronta, depois foi para a terra da mãe dele para ele conquistar uma esposa, mas já estava tudo pronto. Só que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que ser como Abraão. Você que vai ter que construir uma estrutura para multidões. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque teve um Abraão na nossa vida que Deus levantou para que fizesse a nossa base. Mas agora nós temos que trabalhar para que a próxima geração tenha uma base. E isso vai exigir de nós desapego. Desapega. Eu até achei que ia passar para outra parte, mas o Senhor começou a falar tão forte sobre isso no meu coração. Então, desapega. Vou até ficar nisso nessa noite. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, um momento que você fala, meu Deus, parece que está tudo tão difícil, parece que eu estou sozinho. Mas tem que estar sozinho mesmo. É porque você está passando por um momento, por uma fase de crescimento. Se você ficar apegado em pessoas, em coisas, você nunca vai aprender a confiar no Senhor. Você nunca vai aprender o que é viver
pela fé. Ah, Abraão foi o pai da fé. Pois é, mas ele foi o pai da fé. Ele foi o pai da obediência. Ele foi o pai da renúncia. Abraão, querido, chegou numa fase da vida dele que nem com a esposa dele estava podendo contar, porque quando o próprio Cristo, quem não queria, em outra questão, em outro dia a gente fala sobre isso, mas quando o próprio Deus vai lá falar com Abraão, vai os anjos ali e fala: Abraão, você vai ter um próprio filho. Quem tinha que apoiar ele começou a rir. Como é que pode? Pois é, e é por isso que você tem que ser o pai de multidões, porque às vezes você vai fazer uma estrutura até para quem está do teu lado. Às vezes nós queremos que Deus já nos faça chegar lá na frente quando Abraão já está conhecido, quando Abraão já está famoso, quando Abraão já está próspero em outras terras, mas só que para que isso aconteça, querido, você vai ter que desapegar. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que orar, você vai ter que aprender a ser sincero. Você vai passar muitas das vezes pelo Egito, vai ser difícil, vai. Tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai querer desistir, tem dia que você vai querer, não quero mais, não quero, essa hora está muito difícil. Mas você vai ter que aprender. Amém. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos chegando ao final do ano da colheita. E muita gente, querido, não duvide disso, muita gente vai olhar para trás e vai falar: mas não sei para que 2023 ano da colheita, não colhe nada. É porque ficou apegado demais na semente. Para você colher, você não pode ficar apegado na semente, você tem que jogar a semente, querido, você tem que jogar a semente. E a semente, ela some, né? Ela fica escondida, você não sabe se vai brotar, se não vai. Mas só que você tem que desapegar. Muitas das vezes, na hora que você colher, você vai ter que desapegar do joio do trigo. O joio está bonito, mas ele não é. Então, aprenda a desapegar. Amém? Se levanta do seu lugar nessa hora. Aleluia. Senhor. Outro dia a gente continua, mas essa é a ordem do Senhor para nós nessa noite. Eu não sei o que você tem que desapegar. Não sei, isso é o seu teor. Mas todos nós que estamos aqui, né, o Senhor nos permitiu estar aqui, porque nós temos algo para desapegar. Sabe, solta esse coquinho. A pastora sempre gosta de contar a história do macaquinho com o coquinho. Solta isso que você acha, sabe? Mas isso me deu tanto fruto no passado, mas esse resultado de algo no no passado, mas o Senhor, Ele tem algo novo para você. Amém. Às vezes você está apegado a um fruto daquilo que já morreu. Sim, que Deus tem querido um Isaac para a tua vida. Para que você está apegado em nós, que Deus tem algo tão maior para você, mas isso exige de você um desapego, uma renúncia e uma fé e uma obediência muito grande. Nós vamos orar nessa hora, querido, nós vamos orar pedindo para o Senhor, me dá graça para desapegar, abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor, me dá coragem, me dá fé, me dá força para prosseguir, Senhor, com aqueles que o Senhor permitiu que esteja comigo e quem sabe até mesmo sozinho. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos ver, Senhor, que nós estamos debaixo dessa palavra profética, que através, Senhor, de nós, através da nossa casa, através aqui, Senhor, da nossa igreja, já que isso também representa a igreja, o Senhor abençoaria todas as famílias da terra, Pai. Senhor, nos ensina, assim como o Senhor fez com Abraão. Senhor, nos ensina a nos dar um coração como Abraão tinha um coração obediente, Senhor. Ajuda esse meu irmão, Senhor, nos ajuda, me ajuda, Senhor, a desapegar daquilo que não te agrada, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a desapegar, Senhor, do fruto daquilo que já morreu, daquilo que estava no passado, daquilo, Senhor, que ficou pelo meio do caminho. Quantas das vezes, Senhor, nós não avançamos, porque nós estamos apegados à obra que nós amamos, que nós mostramos que a princípio é bom para nós, Senhor. Pai, mas nos ensina, Senhor, nos ensina a aprender mesmo com Penina, quem sabe, Senhor, o Senhor tem colocado pessoas e situações na nossa vida para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos alcançar de fase, Senhor. Nos ajuda mesmo, Senhor, nos mostra, Senhor, quem é a Penina na nossa vida e o que nós podemos aprender com essa situação, Pai. E, Senhor, eu te peço de uma forma muito especial, Pai, nos ajuda, nos ensina a desapegar, Senhor. Sim, meu Deus. Nós anunciamos mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Passado, aquilo que nos deixa no meio do caminho, em nome Senhor, de Jesus. Queremos ser obedientes, ter fé, Senhor, confiar em Ti, Senhor, nos ajuda mesmo, Senhor, a estar construindo, Senhor, essa conquistando a estrutura, Senhor, para o Isaac da nossa vida, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Senhor, abençoa também essa palavra. Em nome de Jesus. Essa pessoa se viver teu propósito. Em nome de Jesus. Senhor, te encontre onde quer que você esteja. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Vamos aplaudir novamente o Senhor.